Você já percebeu como, em certos momentos da história, multidões inteiras parecem perder o senso da realidade? Como se um surto de loucura coletiva tomasse conta, arrastando pessoas para ideias que, vistas de fora, soam absurdas. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade psicológica, ele representa um dos maiores perigos para qualquer civilização. Não se trata de terremotos, de pandemias ou de guerras, mas de algo muito mais sutil e devastador: a capacidade da mente humana de se deixar aprisionar em delírios coletivos. Ao longo dos séculos, filósofos e pensadores alertaram sobre esse risco. O ser humano, quando mergulha em massa no irracional, pode se tornar o seu próprio inimigo. E a pergunta que precisamos encarar é simples, mas inquietante. Será que estamos vivendo hoje os primeiros sinais de mais uma dessas ondas de insanidade coletiva? A maior ameaça que enfrentamos talvez não esteja fora de nós, mas dentro da própria mente humana. Quando sociedades inteiras se deixam dominar pelo medo, pela insegurança e pela ansiedade, abrem as portas para algo que corrói silenciosamente, uma psicose coletiva. Na prática, isso significa que as pessoas começam a confundir realidade e ilusão, fato e delírio. O que deveria ser visto com racionalidade é substituído por narrativas fabricadas, crenças infundadas e emoções intensas que se espalham como um vírus. Nesse estado, crimes que um indivíduo jamais cometeria sozinho passam a ser aceitos em nome da multidão. A história já provou isso diversas vezes. Das caças às bruxas que devastaram comunidades inteiras até regimes totalitários que arrastaram nações ao abismo, o padrão é sempre o mesmo: o medo prepara o terreno e o delírio coletivo toma o controle. E quando isso acontece, a fronteira entre o humano e o monstruoso se torna perigosamente tênue. Ao revisitar o passado, percebemos como sociedades inteiras já foram capturadas por delírios coletivos. Um dos episódios mais perturbadores ocorreu durante as caças às bruxas. Milhares de inocentes, em sua maioria mulheres, foram perseguidas e condenadas não por provas reais, mas por causa de medos fabricados e acusações sem fundamento. O pânico tomou conta das comunidades e a razão foi esmagada pela histeria. Séculos depois, no coração do século XX, o mundo presenciou regimes totalitários erguerem-se sobre alicerces de propaganda, terror e controle absoluto. Milhões de pessoas aderiram a ideologias que, vistas hoje, parecem insanamente destrutivas. Porém, no calor da época, multidões inteiras se entregaram de corpo e alma a essas narrativas, acreditando que estavam obedecendo a uma verdade maior. Esses exemplos não são apenas páginas de um livro de história. Eles são lembretes de que, quando o medo domina, o ser humano pode renunciar à própria consciência e entregar sua liberdade em troca de uma falsa sensação de ordem. Hoje, a loucura coletiva não precisa de fogueiras ou campos de batalha para se espalhar. Ela viaja pela velocidade de uma tela. Redes sociais, algoritmos e a enxurrada de informações instantâneas criaram um ambiente perfeito para o medo e a manipulação. Um rumor pode alcançar milhões em questão de minutos, e uma mentira repetida sem cessar pode se tornar mais convincente que a própria verdade. A confusão deliberada é uma das armas mais eficazes. Relatórios contraditórios, notícias fabricadas e discursos repletos de emoção minam a capacidade de raciocinar com clareza. Nesse estado, as massas procuram líderes que prometem respostas rápidas, ainda que baseadas em ilusões. Além disso, o isolamento moderno intensifica essa vulnerabilidade. Quanto mais desconectados estamos de interações humanas genuínas, mais facilmente nos tornamos alvos de narrativas artificiais. Uma sociedade confusa, isolada e assustada é o terreno fértil onde a psicose coletiva encontra raízes profundas. Quando uma sociedade se entrega ao delírio, o resultado nunca é neutro. O medo constante e a submissão ao irracional corroem a moralidade, destroem a confiança entre as pessoas e transformam vizinhos em inimigos. Em nome de uma suposta segurança, abrem-se as portas para regimes que exigem obediência cega e eliminam qualquer vestígio de liberdade. Sob esse tipo de domínio, a criatividade é sufocada, a espontaneidade desaparece e a vida humana perde seu brilho. O que resta é uma ordem patológica, baseada em vigilância, conformidade
e silêncio forçado. Essa falsa sensação de estabilidade cobra um preço alto: a estagnação da sociedade, a morte da individualidade e, em muitos casos, a destruição em massa. A psicose coletiva não apenas aprisiona corpos, mas aprisiona mentes. E uma vez aprisionadas, a capacidade de discernir a verdade e de resistir ao engano torna-se cada vez mais frágil. Se a loucura coletiva pode tomar conta de uma sociedade, também existem meios de resistir a ela. O primeiro passo é cultivar a lucidez individual. Uma mente organizada e crítica torna-se um farol para aqueles que ainda caminham na escuridão. Quando alguém decide viver livre do domínio das ilusões, inspira outros a questionar e a se libertar. A resistência também depende da circulação da verdade. Quanto mais informações confiáveis se espalham, mais difícil se torna para a propaganda manipular. O humor e o ridículo podem ser armas poderosas contra o autoritarismo, pois líderes que vivem da imagem e do medo desmoronam diante da irreverência. Outra estratégia é criar estruturas paralelas, espaços de convivência, de arte, de trabalho e de cultura que funcionam fora do alcance da lógica totalitária. Esses refúgios, ainda que pequenos, alimentam a esperança de uma vida autêntica e preservam a chama da liberdade em tempos de escuridão. Resistir à psicose coletiva não é apenas um esforço intelectual, mas também um exercício diário de consciência. Desenvolver pensamento crítico, aprender a reconhecer falácias e não se deixar dominar pela propaganda são práticas essenciais. A educação, formal ou não, torna-se um escudo contra a manipulação. Outro ponto vital é manter nossas conexões humanas. O totalitarismo se fortalece no isolamento e a verdadeira liberdade floresce no encontro entre pessoas. Valorizar amizades, cultivar empatia e enxergar o outro como ser humano e não como inimigo são formas de resistir ao processo de desumanização. Também precisamos defender a privacidade e a liberdade de expressão. Sem elas, qualquer sociedade está condenada ao silêncio e à submissão. Apoiar vozes independentes, incentivar a arte que celebra a individualidade e proteger o direito de questionar são passos fundamentais para impedir que a liberdade se apague diante do medo. A história mostra que a tirania raramente chega de forma repentina. Ela se infiltra passo a passo, fazendo cada nova restrição parecer aceitável diante da anterior. É por isso que precisamos estar atentos e dispostos a dizer não às pequenas concessões que corroem nossas liberdades. A resistência começa quando traçamos limites claros e decidimos não ceder diante do medo. A arte, a cultura e a criatividade também são armas poderosas nessa luta. Regimes autoritários sempre tentaram sufocar o pensamento livre porque sabem que ele desperta consciências e une pessoas em torno da esperança. Criar, questionar, dialogar e preservar a chama da imaginação são formas de manter viva a essência da liberdade. No fim, a batalha contra a psicose coletiva não é apenas política ou social, mas espiritual e psicológica. É o desafio de não perder a si mesmo em meio ao delírio das massas. E cada pessoa que escolhe permanecer lúcida se torna um ponto de luz, capaz de inspirar outros a resistirem.